A resposta a essa pergunta pode ser muito simples. É impossível garantir se livrar de qualquer coisa para sempre quando se trata em saúde mental, já que todos nós, independente de classe, gênero, raça, etnia, enfim, de qualquer fator, estamos sujeitos a patologizar em saúde mental em algum momento da nossa vida. Mas eu vou responder de forma detalhada essa pergunta. Todos nós temos nosso modo de funcionar, e esse modo de funcionar se consolida, ganha automatismo, e nesse sentido vira uma tendência. Não é que a gente tenha nascido com essa tendência, mas através das nossas experiências a gente vai consolidando formas pelas quais a gente funciona. E observem, a gente realmente funciona também através dessas formas, inclusive as formas que também trazem malefícios. Não é que essas formas sejam imutáveis, não é que a gente não possa modificar alguma dessas tendências. Eu super acredito nisso. Mas eu gosto de trazer para os meus pacientes essa perspectiva de que antes de buscar eliminar características deles ou fatores que lhes acontecem, é preciso a gente pensar se não existe algo que esses fatores estejam trazendo de positivo ou de interessante para a nossa vida. E geralmente a ansiedade é um fator assim, em que muitas vezes as pessoas ansiosas têm também alguns benefícios na vida por conta de serem ansiosas. Eu sei que isso é um pouco angustiante e eu sei que para as pessoas que sofrem disso é um pouco mais difícil compreender isso no primeiro momento, mas geralmente elas acabam percebendo que sim, em certos aspectos, a ansiedade ajuda. Afinal, a gente tem que lembrar que a ansiedade é um mecanismo biológico de defesa, em que, através dela, o nosso corpo se prepara para a fuga, para a luta. Então, assim, a gente consegue agir de forma muito mais rápida, mais forte, mais decisiva. O que a gente mais precisa fazer com a ansiedade não é eliminá-la, é negociar com ela. Brigar com ela e oprimir simplesmente vai provavelmente causar muito mais cansaço e talvez até aumentá-la. A ansiedade é uma força que bate em nós, que cresce em nós e que precisa passar e também deixa para nós alguns alertas. Então vamos tentar escutar que alertas são esses, porque provavelmente a gente consegue ganhar alguns aspectos importantes, alguns conhecimentos importantes para criar estratégias de cuidado na nossa vida e também na relação com o outro. Também existem aqueles casos em que a ansiedade é muito legítima. Nem sempre a ansiedade está tão constituída por ilógicas. Muitas vezes a ansiedade vem como efeito de uma situação realmente lógica que faz sentido. E aí, nesses casos, é até mais difícil para as pessoas combaterem, porque afinal elas não se sentem nem seguras, se sentem um pouco culpadas de questionar essa ansiedade. Mas eu gosto de lembrar o seguinte: será que essa ansiedade precisa ser tão grande assim para você extrair delas esses aprendizados que são importantes? E é aí que está o ponto de negociação. Ela não pode te dominar. Você precisa continuar sendo o protagonista da sua vida, né? Então, de fato, desejar eliminar a ansiedade vai ser provavelmente uma tentativa fadada ao fracasso. Você precisa entendê-la e domá-la. Agora, esse exercício todo é muito complicado e as pessoas que geralmente sofrem de ansiedade, de fato, precisam mesmo ser acompanhadas. Então, não tenham vergonha de pedir ajuda. É possível se livrar disso no sentido de aprender a lidar com isso e transformar isso em algo positivo para a sua vida e não negativo. Em algumas situações, você vai precisar até ser acompanhado por um psiquiatra também, porque esse manejo é muito delicado, requer mesmo tempo, muita análise e experimentações muitas vezes pesadíssimas que requerem um suporte mais completo.